Olá, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, o meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto Aproveite as oportunidades. Esse texto não fui eu quem escrevi, esse texto está lá no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, não fui eu que escrevi, só vou dizer para os irmãos aquilo que eu entendi. Dito isto, vamos iniciar com a nossa oração. Senhor Jesus, nós em Teu nome pedimos que Tu estejas conosco nessa reflexão e que ela possa trazer para nós ações práticas na nossa vida, que possamos mudar o nosso comportamento, tentando agradá-lo cada vez mais. É em Teu nome que pedimos. Amém. Bem, irmãos, então a leitura bíblica de hoje está lá em Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. E diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Recebeu a Jesus, né? E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Então, o texto fala sobre a escolha de Marta e a escolha de Maria, né? O versículo escolhido é o 42, que diz assim: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e esta não lhe será tirada. Bom, o texto fala que Jesus entrou na casa de Marta e de Maria e que elas eram duas irmãs, e elas eram irmãs de Lázaro também, aquele Lázaro, né, que Jesus tinha ressuscitado. Ele não está aqui citado nesse texto, mas são as irmãs de Lázaro. Então, naquele dia, elas tiveram a oportunidade de receber Jesus de maneira exclusiva. Jesus foi na casa delas. Pensou que honra? Então, poucas pessoas naquele tempo tiveram tamanho privilégio, porque Jesus não foi na casa de todo mundo, né? E escolheu a casa deles especialmente para ir. E o que aconteceu? Na hora que Jesus estava lá, conversando, falando, a Maria já se sentou perto de Jesus para ouvi-lo. E o que a Marta fez? A Marta ficou envolvida com os afazeres domésticos. Então, lógico, ela não, a gente não pode condenar porque ela agiu assim, né? Afinal, quem não gostaria de receber bem a Jesus Cristo em sua casa? Né? Deixar tudo certinho, agradá-lo. Bom, então, enquanto ela se preocupava com tantos afazeres, ela acabou perdendo a oportunidade de ficar com Jesus. E segundo as palavras do próprio Jesus, do próprio Mestre, a Marta escolheu a parte ruim, enquanto a Maria escolheu a parte boa. Aí a pergunta que fica é: e nós? O que a gente tem feito com as oportunidades de Deus para a nossa vida? Então, se a gente quer aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá, a gente precisa entender que o melhor da vida não é receber uma bênção de Deus, mas nos entregarmos ao Senhor da bênção. Então, tem muita gente andando atrás de bênção, correndo atrás de bênção loucamente. Mas é evidente que a gente precisa das bênçãos do Senhor. Mas o importante é ter um relacionamento com o Senhor da bênção. Então não adianta você receber uma bênção se você não está conectado, se você não está em comunhão com o Senhor, que é dono de todas as bênçãos. E todas as bênçãos são dele, e ele dá para quem ele quiser. Então a Maria entendeu isso, e ela não perdeu tempo.
Ela aproveitou cada minuto para conhecer Jesus um pouco mais. Quando você se aproxima de Deus por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer, as bênçãos se tornam consequência. Bem, eu queria acrescentar algumas coisas a esse texto. A gente às vezes recrimina a Marta, né? Mas num mundo como o de hoje, com tantas atividades que a gente tem, né? Nós somos pessoas multitarefas, fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, sem contar que a gente consulta o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, a gente compartilha, curte, comenta tantas coisas. Então o nosso mundo é muito estimulante, né? Tem muitas coisas passando na televisão, muitas atividades, né? E nós temos que fazer o tempo todo escolhas. Então tem gente que faz aquela tal dedada, né? Pega o dedo, coloca em toda quanto é mensagem e vai passando. Aí vai jogando o versículo bíblico para tudo quanto é lugar, pro Face, pro WhatsApp, mas é dedada. Mas prestar atenção mesmo no que está escrito ali, não presta. Não presta atenção no contexto, não estuda. Então, aquilo que eu entendi é que eleger a melhor parte de tudo, isso é fundamental. Então, de tudo que nos apresenta, a gente tem que se concentrar em escolher aquilo que é mais importante. Mas escolher aquilo que é mais importante exige um grande esforço, né? Porque às vezes a gente fala assim, olhei lá no Facebook, estava lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, já fiz o meu devocional. Lá no Record está passando uma novela a respeito da vida de Jesus ou da Bíblia, então eu vejo a novela e não preciso mais ler a Bíblia. Então, assim, logicamente que eu não estou aqui generalizando, eu estou exemplificando que às vezes as pessoas se sentem satisfeitas com esses estímulos, né? Mas não vai na fonte verificar qual é a verdade das coisas, enfim. Então, a gente precisa, nos dias de hoje, vigiar e monitorar cada passo das coisas que nós escolhemos. Por quê? Porque tudo acaba desviando a nossa atenção. Desvia a nossa atenção daquilo que é importante. Então, às vezes, a gente tá tão preocupado em organizar a cantina do domingo, ou o culto de quarta-feira, ou aquela reunião na sexta-feira na nossa casa, que a gente esquece de se concentrar no Senhor pelo qual aquilo tudo vai acontecer. Então a gente perde a bênção da segunda por já estar preocupado com o que vai acontecer na quarta, na sexta ou no domingo. Então assim, tem gente que fala assim, eu vou estudar a Bíblia. Eu vou estudar a Bíblia e fica procurando ali textos, materiais, 1000 coisas. Então gasta 80% do tempo escolhendo coisas para estudar que possam auxiliar e 20% efetivamente estudando. Então, assim, isso acaba causando na gente ansiedade. E isso eu tô falando dando exemplo de ler a Bíblia. Mas, assim, qualquer coisa que a gente se propõe a fazer e que a gente não se concentra naquele objetivo, acaba nos dando ansiedade. Isso são escolhas de Marta, que escolhe muitas coisas para resolver uma só, mas não se foca no objetivo. Então, a gente tem que escolher a melhor parte em todos os sentidos. Então, seja qual for a nossa escolha em relação, por exemplo, ao trabalho, eu escolho que a melhor parte é o trabalho. Só que daí eu fico gastando tempo com a televisão, com a família e deixo de focar no trabalho. Ou eu digo que a minha melhor parte é a igreja. Mas aí eu fico muito tempo no trabalho e acabo não tendo tempo de ir para a igreja. Então, não adianta você fazer escolhas dizendo que elas são prioritárias, mas não focar nelas. Então eu fico imaginando que Jesus Cristo, quando resolveu ir na casa de Marta, de Maria e de Lázaro, foi maior alvoroço, né? Ele era um amigo da família. Eles conheciam Jesus, mas ele também era uma pessoa muito importante. Era um rabino, era um mestre. Nossa, eu fico imaginando
o que passou pela cabeça de Marta, não é? Porque não sempre tem na família da gente aquela pessoa que é mais preocupada. Então, por exemplo, eu tenho uma cunhada que todo mundo, quando vai fazer alguma coisa, algum evento, conversa com ela. Quando a gente vai para casa dela, a gente vai para a cozinha dela, porque é lá onde ela está fazendo as coisas. Então, eu imagino assim que a Marta, ela estava tão certa de que aquilo que ela estava fazendo que era certo, que ela até falou com Jesus Cristo: ô Jesus Cristo, por favor, fala aí pra Maria me ajudar, que sacanagem, eu tô aqui me matando, né? Porque a gente não fica assim, morrendo de raiva, dizendo assim: eu sou mesmo uma escrava nessa casa, ninguém me dá valor, só eu trabalho. E assim, se perguntassem pra Marta: ô Marta, o que você gostaria de fazer? Ela vai dizer assim: eu gostaria de conversar com Jesus, ouvir o que ele tem para dizer, abraçá-lo. E aí você poderia perguntar para Marta: mas por que então você não fez isso, Marta? Eu não fiz porque eu estava muito ocupada. Então a gente faz isso. A gente se ocupa com tantas coisas e acaba fazendo escolhas de Marta, né? Na nossa vida hoje fazemos escolha de Marta. Não é só em relação a Jesus Cristo, a leitura da Bíblia, é em relação à nossa família, em relação ao trabalho. Sempre que a gente não escolhe aquilo que nós temos que focar, são escolhas de Marta. E eu tenho certeza que se Jesus Cristo tivesse falado para Marta: ô Marta, senta aqui, fica com a gente, vem nos ouvir, a Marta certamente sentaria do lado de Jesus. Mas ela ia ficar assim: nossa, tô com água no fogo, o café não foi coado, não foi servido o cordeiro. Enfim, são essas coisas que a gente faz, né? Eu imagino que você faça também, eu também, quando faz escolhas de Marta. Então, mesmo que você esteja aos pés de Jesus, mas você está com a cabeça em outro lugar. Então, para que a gente possa fazer escolhas de Maria, nós temos que escolher um objetivo e focar nele. E focar nele. Porque senão nós não seremos felizes nas nossas escolhas. Então, para alcançar esse objetivo, a gente tem que fazer a escolha certa. A gente tem que deixar de ser contraproducente, né? Trabalhar contra a nossa própria produção, fazer escolhas secundárias e frustrantes. Porque quando nós fazemos coisas assim, escolhas de Marta, acabamos ansiosas, acabamos tristes, frustradas e não logramos êxito, né? Acabamos não tendo êxito naquilo que nós fazemos. Então, assim, em todos os aspectos da vida, eu entendo, aquilo que eu entendi desse texto é que Jesus Cristo estava deixando bem claro que a melhor escolha a ser feita, ninguém pode nos tirar, que é estar ao lado dele. Mas na vida, em tudo que nós fizermos, nós temos que fazer escolhas de Maria. Escolhas que nos edifiquem, que nos tornem pessoas melhores e que nos deixem satisfeitas. Então, obviamente, a melhor escolha que temos que fazer é ao lado de Jesus Cristo, né? Reconhecendo que Ele é o Salvador da nossa vida. Mas, para além disso, Ele tem que ser o Senhor, né? Não adianta estar ao lado de Jesus e pensando em outras coisas que deixamos de fazer, né? Nas escolhas de Marta. Então, meus irmãos, que nós possamos, né, ter esse discernimento e essa sabedoria para fazermos escolhas de Maria, para não estarmos ansiosas, estarmos bem com as nossas escolhas e estarmos ao lado do Mestre. Nosso manancial termina assim, ó: não jogue fora as oportunidades que Deus está dando a você. Então, assim, aqui a gente não está só falando de ler a Bíblia, orar, se conectar com Deus. De todas as oportunidades que Deus coloca nas nossas mãos, nós temos que fazê-las da melhor forma. Amém? Bom, meus irmãos, eu termino aqui com o meu abraço fraternal. O abraço de ursa, aquele, ó. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem, que é saudade.